Sejam bem-vindos ao canal Receitas da Vovó. Eu sou a vovó Neuza e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma receita de bolinho de carne usando pão amanhecido. Essa é uma receita prática, fácil de fazer. Ela rende bastante e se você estiver procurando algo prático para fazer no dia a dia, essa é a receita perfeita. Tem mais algumas coisas importantes que eu vou comentar ao decorrer do vídeo. Então vamos lá? Aqui estão todos os ingredientes que eu vou usar na nossa receita. Eles também vão estar na descrição do vídeo abaixo. Aqui nós temos o pão amanhecido, o pão normal de padaria, pode ser também pão de forma. Aqui eu tenho a farinha de rosca, que eu posso também estar usando a farinha panko, meio quilo de carne moída, um ovo inteiro, uma cebola inteira que eu vou picar depois, uma colher de café de caldo de galinha em pó, uma meia colher de sopa de tempero pronto, tempero verde a gosto, meio copo de leite quente. Então eu vou iniciar a receita tirando a casca dos pãezinhos. Aí você me pergunta, por que eu tiro a casca dos pãezinhos? Eu vou tirar a casca dos pãezinhos porque a receita vai ficar mais macia, mais saborosa. E se eu deixar a casca, eu vou precisar amassar esse pão, né? Eu vou colocar o leite, depois que eu tirar a casca, eu coloco o leite no pão e vai ser mais difícil de eu amassar esse pão com essa casca. Mas você não precisa jogar a casca fora. Você pode aproveitar essa casquinha para fazer uma torradinha, para fazer uma farinha de rosca. Agora, se você também preferir deixar a casca, não tem problema nenhum. Só vai ser um pouquinho mais difícil de amassar. Vocês podem estar perguntando também, e se eu for intolerante ao glúten? É claro que daí você não vai colocar o pãozinho na receita. Aí você pergunta, vai ficar diferente? Sim, vai. Mas nesse caso, nós não temos o que fazer. Você poderia talvez estar usando farinha de arroz, mas eu não posso te dizer se vai ficar igual. Porque, na verdade, eu nunca fiz com farinha de arroz, né? Essa é só uma ideia que surgiu, mas eu não tenho certeza. Infelizmente, com a farinha de arroz, eu não consigo garantir a mesma qualidade do que com o pãozinho amanhecido. Então, gente, aqui eu tirei, né, o mais que eu pude da casquinha de pão, procurei não tirar tanto. Vocês podem ver que ficou esse tanto de casca de pão. Eu não vou jogar fora essa casca. Essa casca eu vou fazer farinha de rosca. Aqui eu tenho essa farinha de rosca que já está pronta. Eu poderia estar usando essa mesma farinha de rosca para fazer a receita. Eu não vou fazer isso agora porque, né, já tenho a minha farinha pronta. Mas se vocês quiserem saber como que faz uma farinha de rosca com sobra de casca de pão, vocês podem falar nos comentários que a gente faz outro vídeo falando sobre isso, ok? Bom, então agora o que vocês fazem? Corta o pão assim, né? Ou simplesmente pega o pão e rasga, assim. Tem necessidade do pão ficar bonitinho. É só mesmo porque ele não vai poder ficar inteiro. Então, rasgo todos os meus pães. Feita essa etapa, eu vou pegar o leite que já está quente e vou jogar por cima desse pão. Esse pão ele não pode ficar mole demais. Também não pode ficar seco, você tem que conseguir amassar ele. Então,
Nessa etapa, eu vou ver se eu vou conseguir aqui amassar o pão ou se eu vou precisar usar um pouquinho mais de leite. Vocês podem ver que parecia muito pão, mas na hora que você coloca o leite, ele diminui bastante. Então, pessoal, olha, a pastinha de pão ficou assim, mas eu acho que ela está um pouquinho seca. Eu vou colocar mais um pouquinho de leite, tá? Agora não precisa nem ser quente, porque é só mesmo para misturar aqui, olha. Ela já ficou assim mais soltinha. É isso aqui que a gente vai precisar. Como vocês viram, né? Aquela montanha de pão que tinha se transformou nessa pequena pastinha. Então, na verdade, não é um exagero de pão, né? Que eu imagino quem olhou lá no começo pensou, nossa, quanto pão, né? Então, continuando, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar também o ovo inteiro. Então, coloco tudo de uma vez. Então, coloquei aqui o ovo inteiro, né? Vou colocar também, vou misturar. Já vou colocando agora os outros ingredientes. Vou colocar aqui o meu tempero. Vou mudar também, né, de colher, porque não dá certo usar um garfo agora, né? Então, coloquei o tempero, coloquei o tempero pronto, o caldo, misturo tudo. E agora vou colocar a carne moída. E vou incorporar bem a essa minha pastinha. Então, pessoal, acabei esquecendo de colocar a cebola junto com o pão, né? E você que está em casa, não faça a mesma coisa que eu, coloque junto lá quando você for misturar os temperos, tá? Não tem problema nenhum eu colocar agora, né? Tô acrescentando aqui, mas não faça igual eu, tá? Então, vou colocar e vou misturar, sem problema nenhum, isso não vai mudar nada a receita. Inclusive, falando sobre a cebola aqui, tem gente que não gosta de sentir né, aquela crocância que a cebola tem, né? Quando come. Nós não temos problema aqui em casa. Mas se você não gostar de cebola assim picada mais grossinha, que nem eu coloquei aqui, você pode bater ela no liquidificador, sei lá, fazer de alguma outra forma que fique, que não apareça. Eu conheço pessoas que não gostam de sentir a cebola nas comidas. Bom, então vamos começar aqui. Eu vou fazer alguns na farinha de rosca e alguns eu vou passar na farinha panko, tá? Só para a gente ter uma ideia de como fica. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, fazer com a colher uma bolinha assim, mais ou menos, né? Essa aqui é uma colher grande daquelas de arroz, tá? Você pode fazer, na verdade, o bolinho do tamanho que você quiser. Você vai dar uma enroladinha e uma achatadinha. Daí você passa eles na farinha de rosca. Então, vou fazer de novo aqui. Pego uma bolinha, mais ou menos assim, dou uma achatadinha, tá? Por
chato o bolinho. Por que eu não deixo uma bolinha? Porque se eu deixar uma bolinha, na hora que for fritar, ele não vai fritar muito bem por dentro. Ele vai ficar talvez um pouco cru no meio, né? Então, eu pego, faço a minha bolinha, dou essa achatadinha e com certeza o bolinho vai ficar muito bem assado ou frito. Olha, não tem problema eu passar ele aqui na farinha de rosca, tá? E daí voltar a fazer o bolinho aqui, não tem problema nenhum, tá, gente? Então, quando meus filhos eram adolescentes, eu fazia muito esses bolinhos. Nessa época, eu não tinha muito tempo, então essa receita, ela era muito prática e gostosa, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia bastante, né? Fazia mais, né? Fazia uma receita maior, congelava e depois eu retirava para fritar ou assar os bolinhos, né? E facilitava muito a minha vida. E os meus filhos amavam, eles adoravam esses bolinhos. E às vezes eles pegavam um pão, abriam o pão, colocavam maionese e colocavam o bolinho dentro. Nossa, e era uma festa. Foi uma época muito legal. Bom, gente, então aqui na minha continuação eu fiz alguns ali na farinha de rosca e agora eu tô aqui fazendo alguns também na farinha panko. A farinha panko ela é um pouco diferente da farinha de rosca, né? Mas também dá certo, não tem problema. Pessoal, eu vou fritar os bolinhos, porque na verdade assim, eu liguei a minha air fryer na luz errada, na voltagem errada, e eu queimei a minha air fryer. Então eu não vou poder usar para mostrar para vocês como que iria ficar, tá? Felizmente. Vai ter que ser só o fritinho mesmo. Mas se você quiser, você pode, com certeza, ao invés de fritar, você pode assar o bolinho na air fryer. Então, pessoal, aqui está a receita pronta. Essa receita, como vocês podem ver, é uma receita bem prática para fazer. Eu levei em média 15 minutos para terminar essa parte. Ela rendeu 21 bolinhos. Esses aqui eu fiz com farinha de rosca e esses aqui eu fiz com a farinha panko. É uma receita muito prática, como vocês podem ver, foi pouco tempo, eu usei apenas meio quilo de carne moída e me rendeu tudo isso aqui. Então agora eu vou fritar os bolinhos. E se você quiser mais praticidade, você faz na sua air fryer. Eu, como a minha queimou, não posso fazer. Então, para fritar, eu vou usar uma frigideira wok. Essa frigideira, ela é antiaderente, então eu vou usar pouco óleo. E no que o óleo estiver quente, eu já posso começar a fritar. Lembrando que o óleo não pode estar muito quente, porque senão ao invés de fritar ele vai queimar o bolinho. O meu óleo já está numa temperatura boa, eu já vou colocar os bolinhos para fritar. Vou colocar primeiro os de farinha de rosca. Quando ele vai fritando, ele diminui um pouquinho de tamanho, que é uma coisa normal da carne. Tá? Você pode, eu coloquei aqui 6 bolinhos para fritar. Você vai fritando ele devagar e quando você vê que ele já está bom de um lado, você vira. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então agora eu vou virar os bolinhos para que eles fritem do outro lado. Pronto, agora eu deixo fritar do outro lado e está pronto. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o outro lado, né? Então, eles já estão bons. Tem uns que estão um pouco mais, outros que ainda falta um pouquinho.
mas eu já posso começar a tirar aqui os bolinhos. Então eu vou tirando eles e daí eu já vou começar a fritar os outros que tem a farinha panko. Então agora coloquei mais um pouquinho de óleo aqui e eu vou colocar agora os outros bolinhos para fritar. Então, a hora que eu for virar, eu mostro para vocês como que ficou. Meio desajeitado aqui, pessoal, porque eu não quero usar o garfo diretamente na minha frigideira, porque senão eu vou acabar estragando. E agora eu vou deixar fritar do outro lado, depois a gente mostra para vocês. Então, pessoal, agora eles já estão também fritos dos dois lados e eu vou fazer como nos outros, eu vou tirar os bolinhos. Então, pessoal, aqui está a nossa receita pronta. Desse lado são os bolinhos que eu fiz com farinha de rosca e desse lado aqui os bolinhos que eu fiz com a farinha panko. Como vocês podem ver, não tem muita diferença entre eles. A diferença maior vai ser na hora de comer. A crocância que a farinha panko dá um pouquinho a mais do que a farinha de rosca. A farinha de rosca ela deixa mais molinho e a farinha panko um pouquinho mais crocante. Esse é o vídeo de hoje, espero que gostem e até o próximo vídeo.